2h02. Agora mais entrevista, hein? Participação ao vivo da deputada Beth Saão, do PT. Vamos falar sobre o projeto de lei que cria a obrigatoriedade de testes para a Covid-19. Deputada, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição. Perfeito. Para começar, justamente, gostaria de saber, então, mais sobre esse projeto de lei que tem o objetivo de criar a obrigatoriedade para testes para coronavírus. Por favor. Bem, na verdade, a gente já deveria ter uma quantidade muito maior dos testes disponibilizados para a população do que nós temos ainda no Estado. É muito pouco a quantidade. E você veja, por exemplo, um estado como o Ceará, eu vi ontem o governador de lá falando, está adquirindo quase 300 mil novos testes, os chamados testes rápidos. Embora eles não tenham tanta eficiência quanto os testes tradicionais, mas, de qualquer modo, é um alento, é um indicativo importante. Então, São Paulo ainda está muito atrasado nessa questão. A gente entende que todo o mundo inteiro está procurando testes, mas eu acho que a gente precisa fazer um esforço grande para poder ampliar esses testes, para que a grande parte da população possa ser submetida a eles. E nós temos aquilo que muitos outros lugares não têm, nós temos institutos de pesquisa e de produção que são importantíssimos. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, muitos deles foram sucateados, ficaram com pouca gente, faltam técnicos, faltam pesquisadores, faltam assistentes, porque muita gente aposentou e essa mão de obra não foi reposta, e isso tudo acaba dificultando esse trabalho, né? De qualquer modo, esses institutos ainda reúnem uma expertise muito importante nesse momento, e eles têm capacidade e competência de produzir, talvez até em maior escala, do que já vem sendo feito, como é o caso do Instituto Butantan, como é o caso do próprio Instituto Adolfo Lutz. Então, são locais que o Estado de São Paulo dispõe, como o Rio de Janeiro tem a Fiocruz, mas eu penso que tem que ser rápida essa questão, é preciso prover cada vez mais, não só a área pública, claro que os institutos públicos sempre têm uma expertise grande e eles são de ponta do ponto de vista da pesquisa, mas também pode-se fazer aí algumas parcerias com laboratórios privados no sentido de tentar acelerar a produção desses testes. Deputada, se não houver testes em massa na avaliação da senhora, é possível então que a subnotificação esconda o tamanho real dos contágios por Covid-19? Esse talvez seja um grande problema. Pois não. Esse talvez seja um grande problema, né? Eu tenho convicção disso, porque você tem vários problemas que são decorrentes da subnotificação. Primeiro, a subnotificação em si já é um problema. Ontem, por exemplo, alguns sites importantes de grande credibilidade disseram que poderíamos ter aí na casa de 2.000 mortos em razão do coronavírus. E nós temos aí um número agora atualizado há pouco de 1.270. Há cerca de uma semana, aproximadamente, houve uma reportagem num dos cemitérios mais grandes de São Paulo, né, um dos maiores cemitérios de São Paulo, e aí, algumas, dizendo às pessoas que haviam sido enterradas, quem teve o teste, quem não conseguiu coletar, né, não teve o teste, e quem coletou, onde teve a possibilidade de coletar o material, mas que os resultados foram inconclusivos. Então, tudo isso cria um cenário de muita dificuldade para você ter a quantidade exata. E quando você não tem a quantidade exata, seja dos infectados, seja de quem morreu, né, qual foi a causa dessa morte, você tem mais dificuldade de estabelecer as políticas de saúde. Por quê? Porque você, às vezes, tem dificuldade de dizer em qual região que isso está maior, qual a incidência
por camada, por classe social, por raça, por gênero, né, geograficamente, né, como é que está a capital na sua região central, nos bairros, na periferia, a Grande São Paulo, o interior. Tem uma perspectiva de que o interior, ontem eu estava lendo algumas coisas a respeito, pode ampliar muito o número de infectados pelo interior, em razão também da própria dificuldade do isolamento social. Embora o estado de São Paulo tenha aumentado para 57%, a quantidade de isolamento, o percentual, que é muito importante, mas a gente precisa ter muito mais do que isso para podermos gozar de uma situação minimamente um pouco mais segura. Eu acho que isso que é importante. Então, a ausência de testes, ela nos leva a grandes problemas, né? Desde a dificuldade de implementação dessas ações na área de saúde, né? Passando, às vezes, por conta de profissionais que atuam nesta área, os profissionais da saúde, que precisam ser todos, na sua grande, não é nem na maioria, na sua totalidade, testados. Porque se eles tiverem algum indício de que estão com o vírus, eles precisam ser imediatamente afastados, já que eles lidam com outras pessoas. Então, eles podem ser também agentes que acabam contaminando os próprios pacientes. Então, esses testes precisam já imediatamente atender os profissionais de saúde. Esse é um ponto. Outro ponto, que ele precisa atender quem está na rua trabalhando, né? As pessoas que são imprescindíveis para que nós possamos ficar em casa. É o pessoal da imprensa, os lixeiros, o pessoal da segurança, policiais, né? Policiais civis, policiais militares, os trabalhadores dos supermercados, os trabalhadores das farmácias, os trabalhadores dos postos, enfim, todo esse pessoal que está na linha de frente também, né, permitindo que nós possamos ficar em casa, porque eles atendem às demandas daqueles que estão em casa, também precisam receber, em primeiro momento, esses testes. Então, o que nós estamos acompanhando é que é muito pouco ainda a quantia disponibilizada no Estado através da Secretaria Estadual de Saúde. Deputada, alguns setores defendem a flexibilização da quarentena justamente com o objetivo de minimizar os impactos econômicos causados pelo coronavírus. E aí eu pergunto para a senhora, qualquer flexibilização ou abrandamento de quarentena, esses processos devem estar ligados aos testes em massa ou não? Eu digo para você o seguinte, qualquer abrandamento de flexibilização da quarentena nesse mesmo momento é muito arriscado. Ontem mesmo, o próprio ministro da Saúde, em entrevista a um canal de televisão, ele foi enfático ao dizer que nós ainda não temos o grande problema nosso, que isso deverá acontecer ao final de abril, maio e junho. Havia uma perspectiva que em junho poderia haver um platô, ou seja, uma certa estabilização. E, ao que me parece, ao que tudo indica, isso não vai acontecer. E talvez não aconteça porque houve, nas últimas 2 semanas, muita gente saindo às ruas. A gente tem visto isso. Aqui mesmo, na minha cidade, onde eu estou, os supermercados, nesse final de semana, estavam com muita gente. E supermercados, nós sabemos, é um espaço que pode ser um grande... que as pessoas podem estar ali se contaminando, porque não é o distanciamento só de 2 metros. Acabaram de divulgar, há dias atrás, um estudo feito por pesquisadores na Finlândia e depois, posteriormente, se não me engano, no Japão, que há um espirro, uma tosse no supermercado, o vírus pode ficar ali presente no ar por 6 minutos. Então, você vê, pode atingir as pessoas que estão nos outros corredores, né? Então, não precisa ter essa proximidade tão perto assim, né? Então, nesse sentido, não só supermercado, mas os ônibus que estão lotados, o transporte coletivo, metrô,
as pessoas não obedecendo o distanciamento que precisam obedecer, caso elas tenham necessariamente que ir para a rua, para as ruas. Agora, eu vejo o seguinte, eu sempre defendi essa tese e vou continuar defendendo, a despeito de outras pessoas acharem que não, que nós temos que retomar a economia. A economia, nós já perdemos, não é? O mundo vai perder. Alguns vão perder mais, outros vão perder menos. Depende do país. O Brasil não está no patamar dos países mais ricos do mundo. Então, a tendência é que o nosso percentual aqui de queda no PIB, que queda no crescimento nosso, vai ser um pouco maior. Mas nós também temos um povo e temos um país que nos dá essa capacidade de podermos nos recuperar. Agora, a vida não tem como recuperar, não é? Quando se perde a vida, acabou. Então, o esforço que eu penso que todos nós temos que fazer, neste momento, é ficar em casa. Não tem outra alternativa. Testar a população é importante, claro, porque se você testa e a pessoa tem o vírus, já é mais um que vai ficar em casa. É mais um, é mais 10, é mais 1.000, é mais 100 mil que vão ficar em casa. Né? Claro que o teste te dá mais segurança. Como nós não temos ainda, o ideal é pedir que as pessoas obedeçam às orientações, não só das autoridades, mas, sobretudo, dos especialistas de saúde e da Organização Mundial de Saúde. Os países que não levaram isso a sério se complicaram, né? Tiveram um número de mortes grandes. Nós estamos acompanhando aí os Estados Unidos, que assumiu a liderança de contaminados e de mortes, infelizmente, uma liderança que nenhum país do mundo quer assumir, porque talvez tenha demorado para tomar essas medidas mais rigorosas. Não é? Então, o que está se tentando fazer no Brasil é exatamente isso, é permitir que as pessoas fiquem em casa, testá-las o máximo possível, por isso da importância desse projeto que eu apresentei, e fazer com que essa curva do crescimento do coronavírus na população seja o mais achatada possível. Estamos conversando com a deputada estadual pelo PT, Beth Saão. Ela fala, inclusive, de um projeto de autoria dela que quer tornar obrigatórios os testes para coronavírus em São Paulo. Importantes reflexões trazidas pela senhora, deputada. Eu também gostaria de escutar, para finalizar a nossa entrevista, o seu comentário em relação a uma notícia triste que demos na semana passada, o falecimento do ex-deputado da Assembleia, Vitor Sapienza, por conta do coronavírus. Alguns parlamentares, colegas da senhora, também prestaram homenagens ao ex-parlamentar. Gostaria, então, de escutar a senhora, o seu comentário em relação a essa perda para esta casa e para o estado de São Paulo. Bem, o Vitor era um sujeito extraordinário, né? Sempre de bom humor, sempre rindo, sempre brincando. Eu tive a felicidade de tê-lo como colega durante alguns mandatos, né? Aí na Assembleia Legislativa. O Vitor era um decano, se não me engano, na Assembleia, e acho que nesta última, de 2018, ele não concorreu, me parece, né? Que acho que ele abriu mão e acabou não concorrendo. Mas sempre foi um deputado muito combativo, era fiscal de renda, aposentado, sempre lutou muito nessa área, sobretudo no que diz respeito à Secretaria da Fazenda, entendia muito desse assunto, mas era um palmeirense, né, doente até, né? Acho que ele chegou a ser presidente do Palmeiras, ou da diretoria do Palmeiras, não sei, né, porque ele era bem mais velho, mas ele brincava comigo, porque eu sempre corintiana, então, quando o Corinthians perdia para o Palmeiras, ele sempre me zoava, mas era um cara que eu sempre estimei muito e lamentei muito a morte dele, porque eu acho que a vida não pode ser interrompida, né, por essas questões. Acho que um dia todos nós vamos morrer, né? Mas quisera que todos nós pudéssemos morrer de causas naturais, né? Porque chegássemos a uma idade que talvez o melhor mesmo fôssemos passar para o outro lado. E acho que, infelizmente, ele foi acometido pela Covid-19 e acabou falecendo. Então, fica aqui também os meus sinceros sentimentos a toda a sua família, né? Nossas condolências, lembrando que ele sempre foi um deputado combativo
e que honrou a Assembleia Legislativa enquanto aí esteve. 2h17. Eu quero agradecer demais a participação da deputada Beth Saão, do PT, além de falar sobre o projeto de lei de autoria dela, que cria a obrigatoriedade de testes para a Covid-19. Ela também prestou homenagens ao deputado Vitor Sapienza, que faleceu na semana passada. Deputada, muito obrigado por sua participação. Boa semana para a senhora. Boa semana, eu que agradeço a oportunidade. Fiquemos todos em casa, não é? Exatamente. Um abraço. Muito obrigado, um grande abraço. 2h18.